Mantendo a alma viva, na noite do dia do Senhor, 27 de março de 1870, por Charles Spurgeon. Ninguém pode manter viva a sua própria alma. Salmos, capítulo 22, versículo 29. A autossuficiência é o pecado da natureza. Toda suficiência é o suprimento da graça divina. Ismael, enviado para o deserto com sua garrafa, é o homem confiando em si mesmo. Isaac, morando perto dos poços infalíveis de Gerar, é o homem levado pela graça a confiar nos suprimentos infalíveis do Deus de toda consolação. É tão difícil afastar o homem da autoconfiança quanto seria reverter o curso de Niágara. Ele começa acreditando que pode se tornar vivo e quando está convencido de que isso não é possível, ele então tenta se entrincheirar atrás da ideia de que pode se manter vivo. Não, embora o homem esteja morto em transgressões e pecado, e seja apenas um absurdo imaginar que a morte pode produzir vida, ainda assim, o pecador pensa que por algo próprio ele pode criar uma alma dentro das costelas da morte, que um pecador pode se tornar um santo de si mesmo, que o homem que é tão cheio de pecado quanto o leproso é cheio de manchas, pode ainda, por sua própria energia inata, livrar-se de suas manchas e se tornar puro. Eu digo que quando o homem é curado desse absurdo, ele então precisará de tanto trabalho para ser curado de outro, pois mesmo aqueles que estão vivos para Deus caem, mais ou menos, na falsa confiança de que podem manter suas próprias almas vivas. E aquele de todos nós que melhor sabe que não pode fazer tal coisa, no entanto, às vezes se pegou agindo como se acreditasse que poderia manter sua própria alma viva. Ser sólido na doutrina é uma coisa, mas ter essa ortodoxia no coração é outra coisa. Acreditar que dependo todos os dias da graça de Deus é fácil, mas levar essa dependência e o senso dessa dependência para todas as minhas relações com Deus e com o homem, isso não é natureza, mas é em si uma obra da graça. Agora, é sobre a nossa inteira dependência de Deus como crentes que devo falar esta noite. Nós, se somos crentes, fomos vivificados dentre os mortos. Nossas almas foram vivificadas pela vida de Cristo. Vivemos com a vida que Cristo nos deu, mas não podemos nos manter vivos mais do que poderíamos primeiro nos tornar vivos. Esse é o ponto a ser pensado esta noite, que suas ricas e humilhantes instruções sejam santificadas para todos nós. Primeiro, deixe-me. Eu quebrei um pouco essa doutrina. É como um dos pães trazidos a Cristo. Ele precisa ser partido e nós o partiremos assim. A vida do crente deve depender de Deus. Ele não pode mantê-lo por sua própria força por causa de sua própria natureza. É uma vida derivada. Sabemos quão claramente nosso Salvador coloca isso na parábola da videira. A vida do cristão não é a vida de planta separada colocada no solo para sugar para si mesmo, através de sua própria garganta, o alimento da terra. É a vida de uma planta que deriva toda a sua seiva através do caule, através de uma raiz que não está em si mesma. Ela não produz a raiz, nenhuma raiz, mas a raiz a produz, de modo que uma vez que você corta o ramo da videira, você tirou a vida do ramo. Pois embora a vida esteja no ramo enquanto estiver unido à videira, ainda assim não é assim no ramo, em si que ele esteja lá de forma alguma separado da videira. Você está morto, então onde está a sua vida? Sua vida está escondida com Cristo em Deus. E se você vive de fato, esta é a razão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Sua vida não está em vocês mesmos como uma vida separada. Sua vida, a verdadeira vida de sua alma, é derivada
e está em Cristo Jesus. Outra ilustração da mesma bendita palavra de Deus nos dá o mesmo sentido. Somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Há vida em minha mão, vida indubitável, mas deixe que essa mão seja colocada sobre o cepo e o machado do carrasco a separe do braço, e não resta vida em si, em certo sentido, mas é vida derivada, vida relativa. Ela só vive, de fato, porque está unida a outra coisa na qual sua vida habita mais verdadeiramente. Vocês veem, então, irmãos e irmãs, que ninguém pode manter sua própria alma viva, porque a vida mais verdadeira da alma não está em si mesma, mas está em outro, mesmo em Cristo, sua cabeça. Além disso, a vida que está em um crente é uma vida muito dependente. Nós nascemos na regeneração, mas depois que uma criança nasce, ela não viverá se o cuidado da mãe cessar. Ela deve ser amamentada, deve ser alimentada, deve ter 1000 pequenas necessidades supridas, que, se negligenciadas, certamente acabaria com aquela pequena vida bem rápido. Quando nossos queridos convertidos nascem para Cristo, nossas ansiedades por eles não terminam. A vida deles é apenas uma coisa frágil e débil. E embora acreditemos que eles não morrerão, mas viverão, eles só vivem porque o grande Pai da família cristã cuida para que eles sejam supridos com o leite puro da palavra de Deus, que sejam continuamente amamentados nas ordenanças da casa de Deus, que sejam treinados, instruídos e criados até que chegue a estrutura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, assim como a vida do bebê não seria sustentada a menos que algo fosse feito por ele, algo que ele não poderia fazer por si mesmo, assim a vida do cristão é do mesmo tipo. Dependente dos benditos ofícios de Deus, o Espírito Santo, e do gracioso Redentor que zela por todos os filhos da graça, como uma ama zela por seu filho. Assim, sim, mas você me diz que esta é uma grande verdade para os jovens crentes. Mas e aqueles que se tornam adultos em Cristo? Eu respondo que ainda que a figura não seja válida, a verdade em si é, e nós mudaremos a figura e voltaremos à que tínhamos antes. O braço totalmente desenvolvido morrerá se for separado do tronco, tão certamente quanto o braço da criança. E aquele enorme galho do antigo carvalho, ele próprio uma árvore, ainda que fosse separado do carvalho, deve murchar. Não importa quão grande seja o crescimento de um cristão, nem quão maduro seja a sua experiência, ele ainda deve tudo o que tem e tudo o que é a sua união com Cristo. Ele não pode manter sua própria alma viva. Se eu pudesse usar tal analogia, é algo assim. Todos os crentes são pensionistas na corte do céu. Eles começam, podemos dizer, como pensionistas quando são convertidos, a sacar do banco do céu apenas uma pequena pensão. Eles são pobres em graça, pobres em fé, pobres em tudo, mas eles sacam uma pensão tão grande quanto eles conseguem viver. Aos poucos, eles são promovidos, e sua pensão não é de 50 por ano, mas de 100. Aos poucos, eles são promovidos novamente, mas conforme eles são promovidos e sacam mais dinheiro de pensão, eles gastam mais. Há certas demandas sobre eles que os obrigam a gastar o que quer que eles recebam. Então, finalmente, vamos supor que um deles chegou a uma alta posição e ele saca da corte do banco do rei a taxa de 10.000 por ano. No entanto, meus irmãos e irmãs, se em algum momento essa pensão for interrompida, ele é um homem tão pobre quanto aquele que sacou suas 50. Pois, como eu disse, ele as gastou conforme as recebeu. E se ele é rico agora, ele é rico apenas por causa da renda constante que seu gracioso rei tem o prazer de lhe dar.
Mas se isso fosse interrompido, ele não poderia mais manter viva sua própria alma, embora tenha chegado ao primeiro nível da graça, do que poderia aquele que acabou de começar a sacar do banco do Rei dos Reis. Suas riquezas espirituais fluem todas de Cristo. E se você estiver separado dele, você está nu, pobre e miserável, seja você quem for. Quebrando ainda mais essa verdade, deixe-me observar que a vida do crente é sempre uma vida em perigo. De uma forma ou de outra, ela está sempre em tal perigo que nenhum homem pode mantê-la viva. Acho que com alguns cristãos e comigo mesmo, um dos principais perigos espirituais é a preguiça. Quero dizer, uma tendência a ficar letárgico, a parar onde você está, a ficar satisfeito com as realizações já alcançadas, a perder a elasticidade e o ardor da juventude. Bem, agora, quando uma alma está mais em perigo do que quando cai na preguiça espiritual, então, de fato, o grande arqui-inimigo entra no acampamento cristão, como Davi e Abissai se infiltraram no acampamento de Saul. E como o grande dragão, o inimigo das almas, encontra um cristão dormindo. Ele levanta sua lança e, se ele pudesse feri-lo desta vez, ele não precisaria feri-lo uma segunda vez. Oh, se a graça soberana não segurasse aquela mão diabólica, se ele pudesse dar aquele golpe, ele daria um fim completo ao cristão. Agora, como somos, a maioria de nós, dados a dormir em certos momentos, e podemos ficar surpresos com isso, a verdade é mais que certa do que não podemos manter nossas próprias almas vivas. Mas, se nossa tentação não for a de dormir, ainda assim, quem entre nós não desmaia às vezes? O crente mais valoroso às vezes descobre que sua fé se transforma em descrença. Quando Davi estava no meio da batalha, descobrimos que o rei desmaiou e Abosete, o filho de Saul, quase o matou. E houve momentos em que a prole de algum mal gigantesco que em outros dias matamos, agora foi demais para nós. E então nos sentimos fracos, exatamente quando mais precisávamos ser fortes. Aquele que nunca tem ataques de desmaio pode rir disso, mas acho que ele sabe muito pouco sobre a vida espiritual, pois os homens espirituais descobrem que com muita frequência esses ataques de desmaio vêm sobre eles e então sentem que não conseguem manter sua própria alma viva. Além disso, se não estamos nem fracos nem adormecidos, ainda assim acho que posso falar por todos os cristãos aqui. Nossa vida é acompanhada de muitas tentações. Há algum cristão aqui que nunca é tentado? Eu estava prestes a dizer que gostaria de poder seguir seu chamado, mas acho que ele não pode ter olhado para isso corretamente. Há tentações em todos os lugares. Alguns de vocês trabalham entre associados ímpios. Alguns de vocês estão em lugares ainda mais perigosos, a saber, com aqueles que professam ser religiosos, mas que mentem e cujo exemplo é geralmente mais maligno do que o exemplo de homens até mesmo escandalosamente ímpios. Oh, há armadilhas em seus negócios e há armadilhas em seus prazeres. Há tentações em suas necessidades, vocês pobres. Há tentações em sua abundância, vocês ricos. Há perigos em seu conhecimento, vocês homens de leitura. Há perigos em sua ignorância, vocês que não leem nada. Há males que os perseguirão na rua, que os seguirão até sua casa, que chegarão até suas camas. Eles não deixarão você encontrar abrigo em lugar nenhum deles, pois Satanás espalha sua armadilha onde quer que veja as aves do paraíso de Deus. Quem, então, em meio a tais perigos, pode esperar manter sua própria alma viva? Mesmo se tivéssemos uma vida independente, o que eu mostrarei a você que não temos,
Ainda assim, como tais perigos nos cercando, com tais perigos nos cercando, o salmista estava absolutamente correto quando disse: ninguém pode manter viva a sua própria alma. Mais uma vez, lembre-se de que todos os suprimentos de nossa vida espiritual são colocados, não em nós, mas em Cristo. Não somos como o camelo que pode atravessar o deserto e carregar consigo seu próprio suprimento de água por muitos dias. Não. Devemos beber continuamente do poço que flui, Cristo Jesus, ou morreremos. Tudo o que qualquer um de nós precisará entre aqui e o céu está pronto para nós, mas está tudo em Cristo. Não há um grão disso em nós mesmos. Quando os egípcios estavam passando pelos 7 anos de fome e tinham comido toda a sua própria comida, havia milho suficiente no Egito para mantê-los durante os 7 anos. Mas estava tudo trancado a 7 chaves no celeiro, e José tinha que ficar com tudo. E assim, para a fome espiritual entre aqui e os portões do céu, há milho celestial suficiente fornecido, mas está tudo nos celeiros da aliança, está tudo sob a guarda de Jesus. Se você quiser, deve ir a Jesus para obtê-lo. Não há nada além de vazio, mendicância, fome e morte em todos os campos da natureza. Vocês vasculharão o coração, a cabeça, a memória e o julgamento por completo, mas não encontrarão nem mesmo uma refeição solitária para a sua alma faminta viver dentro de você. Somente em Cristo há o suficiente, e há o suficiente nele para todo o seu povo. Bendito seja seu nome. Então, porque todos os estoques estão em Cristo e não há estoque em nós mesmos, o texto se torna realidade novamente. Ninguém pode manter vivo sua própria alma. Assim, nós quebramos a doutrina. Veja o que nossa experiência diz sobre essa doutrina. Falarei de algumas das experiências dos servos de Deus e não me surpreenderia se não estivesse, por assim dizer, segurando um espelho no qual muitos aqui se verão. Muitos de nós verificamos que não podemos manter nossas próprias almas vivas da seguinte maneira. Primeiro, tendo nossa segurança carnal toda naufragada. Vocês se lembram de anos atrás, agora, ou pode ter sido há apenas meses, com alguns de vocês que se sentiam tão confiantes? Vocês tiveram um longo tempo de paz e felicidade. Sempre que subiam à casa de Deus, a palavra era muito doce para vocês. Na oração privada, vocês tinham muita comunhão com Cristo. Na mesa do Senhor, vocês se sentavam no banquete do Rei e diziam a si mesmos: eu me pergunto como é que tantos cristãos estão duvidando e temendo? Eu não estou. Minha montanha permanece firme. Eu nunca serei movido. Vocês dificilmente ousavam dizer isso, mas sussurravam para si mesmos. Você se sentiu grato a Deus por isso, mas acho que houve um pouco de autocongratulação e você menosprezou um pouco alguns de seus irmãos e irmãs que não eram tão alegres e confiantes quanto você. Bem, agora devo contar a história? Aconteceu comigo e devo contá-la chorando. Não duvido que também tenha acontecido com você. Em muito pouco tempo, uma tentação surpreendeu e você caiu na armadilha. O rosto de Deus estava escondido de você, sua alma estava perturbada e a cena estava toda mudada. E enquanto ontem você podia escrever em letras grandes, com certeza como um filho de Deus, agora você sentia que, se fosse você era o mais mesquinho de todos. Você poderia ter assumido o assento principal na sinagoga ontem, mas agora, se houvesse um buraco de rato, você ficaria feliz em se ergueirar para dentro dele. E se houvesse um lugar de porteiro vago, você ficaria feliz em assumi-lo se pudesse. Mas ainda assim, ser colocado com a família de Deus, eu não deveria me surpreender. Mas o que você foi um homem melhor no último caso do que era antes, embora você não pensasse assim. Bem,
Foi então que você começou a perceber que não conseguia manter viva sua própria alma, pois o que você construiu tão deliciosamente acabou sendo apenas um castelo de cartas, e Satanás teve apenas que dar uma sacudida com o dedo e ele caiu. Você empilhou sua habitação e pensou que era toda feita de pedra forte, mas era apenas cimento de entulho. E a primeira geada que veio rachou-a da fundação até o topo e logo começou a balançar em seus ouvidos. Você passou por isso. E se passou, sabe que não pode manter sua própria alma viva. Novamente, vocês já se sentiram assim, meus queridos irmãos e irmãs? O sábado está chegando e no sábado à noite vocês estão muito felizes que amanhã é sábado. Mas, de alguma forma, você não sente aquele interesse nas coisas espirituais que vocês sentiam alguns meses atrás. Vocês vão até a casa de Deus e se sentam. O pregador parece diferente. Talvez vocês meio que pensam que ele deve ser, mas ainda assim vocês ouvem falar de outros que estão se alimentando da palavra e então concluem que há uma falta de apetite em vocês mesmos, pois vocês não parecem gostar disso. E aqueles hinos, ora, eles costumavam ser como asas de arcanjos para você, e agora vocês estão apenas criticando o estilo da música e nada mais. Vocês não bebem da palavra quando chegam em casa e abrem sua Bíblia. Ora, ela costumava brilhar diante de seus olhos. As promessas pareciam como se estivessem escritas em letras de luz. Mas agora, essa Bíblia é muito sem graça para você. Você reza para não desistir disso, mas se levanta dos joelhos como se não tivesse rezado e sente em todos os seus exercícios religiosos uma espécie de entorpecimento e sonolência. Você faz tudo isso, você não consegue desistir e não quer desistir. Você não desistiria, preferiria morrer do que desistir, mas ainda assim você não consegue agitar sua alma. Muitas vezes me senti espiritualmente como aquelas pessoas pobres que tomaram ópio ou alguma outra droga que tem que ser levados para passear por horas a fio, com medo de que adormeçam, e ouvi falar de pessoas enfiando alfinetes nelas para mantê-las acordadas. Tentei enfiar alfinetes em mim mesmo em um sentido espiritual para tentar me acordar. O que há de errado comigo em dormir enquanto pobres almas estão perecendo? Como é que não sinto mais essa verdade? Por que essa verdade não me afeta mais? Afetou uma vez, por que não afeta agora? Bem, agora, sempre que você estiver nesse estado de espírito, você aprendeu esta lição. Você não pode manter sua própria alma viva. Ora, você não pode nem despertar sua alma, muito menos acelerá-la. Você não pode nem mesmo movê-la ao vigor, com todas as suas tentativas. Muito menos, então, seria possível para você preservar a vida espiritual. Isso deve ser uma obra da graça. Sua experiência deve lhe ensinar isso. E, queridos irmãos e irmãs, vocês já descobriram, sob uma severa provação, quão difícil é exercer graça que antes vocês pensavam possuir abundantemente? Vocês estão agora, talvez, sendo testados em sua fé. Vocês costumavam cantar o Salmo de Lutero, que o oceano agitado ruja alto e a paz secreta nossas almas habitem. Bem, agora o oceano mal começou a rugir. É só uma pequena tempestade, mas a paz sagrada, onde está? Ora, você está correndo para o seu vizinho para dizer: o que devo fazer? Há tal e tal coisa prestes a acontecer. Seu vizinho pode muito bem responder: eu não vi você cantar outro dia. Que as montanhas sejam lançadas de seus assentos para as profundezas e enterrá-la lá. Convulsões abalam o mundo sólido, mas minha fé nunca cederá ao medo.